O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas, a igreja em todo o mundo hoje celebra a solenidade de São José. É verdade. São José, que é um exemplo para o mundo, para a igreja. São José, que é um exemplo para todos nós. E de modo particular, eu gostaria de frisar alguns aspectos da vida de São José. E porventura, se trouxerem, por favor, os meus rabiscos que perderam no... Está aqui, por favor. Não, que perderam no caminho para cá. Sobre alguns santos falando de São José. Bom, São José, que o Evangelho nos fala hoje, com muita clareza, fala de São José, que também teve seus problemas, suas inquietações. O texto de Mateus é claro. Mateus nos fala que São José, prometido em casamento a Nossa Senhora, teve que se deparar com uma realidade difícil. Prometida em casamento, Maria ficou grávida. E filhos, não diminuamos este problema, é um problema seríssimo. Eu insisto que cada um se coloque no local, no lugar. Nos dias de hoje, um noivo, apesar de o noivado estar muito avançado, né? Não como no tempo de José, que eram prometidos e viviam de forma casta. Qualquer noivo ficaria assustado. O Evangelho de Mateus fala claro que José queria, sem difamar, sem colocar, imputar a Maria numa denúncia formal, a uma morte capital. José decidiu abandoná-la. É impressionante, e nesse aspecto primeiro que eu quero destacar, José, um homem obediente a Deus, um homem de grande temor a Deus. E como ele reage diante desse problema? Como ele age diante desta situação? Eu te pergunto porque como você agiria? Com quem se aconselharia?
Com quem pediria opinião? Certamente, muitos o fariam nas rodas e conversas, nos botecos. Oxalá hoje não, porque não é tempo de ir para esses lugares, nunca é, mas é tempo de ficar em casa. Mas ficaria remoendo e esqueceria de rezar. São José, um homem de oração. E como sabemos que era um homem de oração? Através desse fato, mas também de outros. Lembremos que São José levou o menino para apresentar no templo. Lembremos que José levava a Sagrada Família para Jerusalém, um fato que lembramos Jesus aos 12 anos. Portanto, era um homem temente a Deus. E isso nos falta muitas vezes, nas contrariedades. Estamos vivendo contrariedades, não só hoje, mas no passado, e viveremos no futuro, em âmbito mundial, em âmbito do Brasil, em âmbito pessoal também. Nesse contexto, somos chamados hoje a dizer: Senhor, que eu aprenda a te escutar, a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me fale como eu devo agir, como eu devo proceder. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito, para que eu não tome atitudes precipitadas, para que eu não julgue, para que eu não precise rezar depois, conserte aquela atitude que eu tomei no momento de ira, de raiva. São José dormiu rezando, e alguns dias passaram. Escutar Deus. E aqui você percebe que dentro de São José existe um movimento humano. Era homem, um movimento que todos nós teríamos. Mas quando o anjo revela, e é muito claro, quando o anjo lhe diz: não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. O lado humano de José, na sua insegurança, nos seus receios, dá lugar à obediência. Meus irmãos, quantas vezes Deus nos fala, e quantas vezes, lembremos da transfiguração: este é o meu filho amado, escutai-o. Nós escutamos Deus falando: não vá por aqui, meu filho, você está destelhando a tua casa, você está construindo a tua casa com vidro, vai quebrar, não vai por aqui, não vai por esse caminho da perdição, não vai por este caminho onde você se fecha e não ajuda o irmão, você se fecha na falta de caridade. Filhos, aqui escuta, e segundo passo, obediência. No Evangelho fala muito pouco de São José, mas um dos títulos usado para São José, se você quiser um adjetivo: José é um homem justo. E a palavra justo é muito mais do que bom, porque bom é algo relativo, no conceito pleno não, mas eu prefiro a palavra justo, a tradução do justo, porque aí nos faz repensar o conceito de justiça em Deus. Justiça que se relaciona com os seres humanos, a justiça divina, a justiça humana. José era um homem justo. Que nós também aprendamos e busquemos a justiça, que é fundamental para a santidade. Os títulos de São José são imensos, e por ele ser o provedor da Sagrada Família, homem silencioso, mas homem de grande ação, ele é o protetor das nossas famílias. Da mesma forma, se este foi o primeiro sonho, no segundo sonho, por isso São José dormindo,
Essa imagem que representa muito bem e é uma devoção que o próprio Papa nos ensinou. O Papa Francisco ganhou essa imagem do seu Gilberto, que também me deu uma imagem parecida com a do Papa. E o Papa disse: eu coloco quando tenho os meus problemas, se fizéssemos isso, os nossos problemas, nossas inquietações, nossos medos, nossas incertezas, o problema do Brasil, o problema do mundo, o problema familiar, e dizer: São José, providencie de Deus a resposta e vontade para mudar. Hoje, por exemplo, no rádio, quando aquela mulher que eu atendi, a primeira ligação, uma mulher muito esclarecida, ela dizia: eu tentei suicídio, ninguém acredita que eu estou com depressão. Eu disse para ela: eu acredito, acolho a sua doença, sua depressão, mas eu não acolho as suas atitudes. Você mesmo escutou, quem me acompanhou no Experiência de Deus, primeiro dia que nós estamos fazendo da oração, 40 dias em oração, a mulher dizia: eu sou teimosa, eu largo os remédios. Foi aí que eu peguei e falei: não, você vai prometer que não vai abandonar. E no momento do suicídio ela dizia, e eu dizia: filha, você tem consciência, mas você percebe que não tem vontade, não tem decisão. São José é um homem que decidiu muito a sua decisão junto a Deus. O anjo lhe aparece a segunda vez: José, dormindo, levanta-te, pega o menino e foge para o Egito. O sol nem tinha nascido, Nossa Senhora já estava no lombo de um burrinho e o menino Jesus caminhando para o Egito. Você percebe que seguir a Deus tem implicações e muda os nossos próprios percursos, muda às vezes o que a gente quer diante do que Deus quer em nossa vida. É difícil pensar que eu determino o que eu quero, mas não aceitamos a ação de Deus. Depois, quando José recebeu o terceiro, volta, mas não vá para Nazaré, não vá para Belém, vá para Nazaré. Agiu assim. Um outro aspecto que quero enfatizar na vida de José, e é tão forte, e eu aprendi a ter essa devoção não faz muito tempo, depois da obra Evangelizar constituída, e foi com o ex-bispo auxiliar de Curitiba, Dom José, que agora está no Rio Grande do Sul. Ele me disse, quando eu partilhava as dificuldades da obra Evangelizar é Preciso, o receio de chegar final do mês, compromissos que a gente assume, ele me contou uma história na porta desta igreja. Ele disse: padre, eu vou te contar uma história. E impressionante como os desígnios de Deus, foi muito próximo de eu ter ganho essa imagem. Na porta daquela igreja, Dom José olhou para mim e disse: eu estava num seminário, e o seminário não tinha condições, passava dificuldades. Eu fui falar com o bispo, e o bispo olhou para mim e disse: qual o padroeiro do seu seminário? Qual o nome do seminário? Ele falou: o nome do seminário? São José. Ele falou: ah, é? Então cadê tua novena perpétua a São José, que nunca vai lhe faltar nada? E esse bispo me disse: eu fiz e nunca me faltou. Foi quando? Naquele mesmo período, ganho aqui essa imagem, uma imagem parecida a essa, que eu coloquei como patrono da obra Evangelizar, para que não nos falte o necessário para evangelizar, que não nos falte o necessário para levar a palavra de Deus, fazer a caridade, o anúncio. São José, de fato, é patrono. E São José é patrono também do trabalho. Quando nós vemos Jesus, que foi a Nazaré, depois de adulto, já na sua vida pública, ele foi a Nazaré, foi à sinagoga,
E lembre do texto, que eles recusaram Jesus. Foi quando Jesus usou aquela frase: um profeta não é aceito na sua própria terra. E por quê? Por que não aceitaram? Por inveja? Mas porque desdenharam da profissão de Jesus. E eles disseram: pois é, esse Jesus não é aqui dessa terra. Esse Jesus que nós conhecemos, as irmãs que nós entendemos que são as primas, não estão aqui. Não é por acaso ele filho do carpinteiro? São José carpinteiro, Jesus carpinteiro. Não há profissão que não agrade aos céus, que não é digna. E mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui na terra, exerceu uma profissão braçal, motivo de dignidade para todos nós. Não se preocupe, essa tosse não é coronavírus, é faringite, está bem diagnosticado. E é bom avisar, né? Queridos filhos, São José, patrono da igreja, protetor da Sagrada Família, protetor de todos nós. Eu diria hoje, nesse primeiro dia, evangelizar em casa, 40 dias em oração, 40. Por que o Senhor propõe isso? Porque nós acreditamos que as coisas mudam com a oração. A pandemia cessa com oração. Nada melhor do que hoje pedir que São José possa nos proteger contra o mal. Alguns santos falaram tão bem de São José. São Francisco de Sales dizia: São José ultrapassou na pureza os anjos, na mais alta hierarquia. São Jerônimo, comentando o título de São José o Justo, disse: ele mereceu o título de justo, porque é a mais perfeita de todas as virtudes. O próprio Papa Leão XIII invocava São José para pedir proteção nas batalhas diárias e espirituais. Defensor da Sagrada Família, aquele que protegeu a Virgem Maria, o menino Jesus, dos inimigos terrestres, que também seja aquele que batalha em nosso favor contra as pandemias e contra outros males que nos afligem. É verdade que se hoje o coronavírus nos causa medo, não pode nos causar pânico. Nós temos protetores. O nosso zelo, o nosso empenho tem que ser de profunda confiança em Deus também. O próprio Leão XIII escreveu sobre São José e dizia: São José, continue a interceder, continue a prover, continue a guardar. Portanto, hoje, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, você que me acompanha pelos meios de comunicação, é dia de colocarmos confiança e esperança, mas também colocarmos escuta, obediência e decisão em nossa vida. Amém.